Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast no ar, e hoje traremos um tema aqui com um amigo que é psicanalista, é psicólogo, um cara que eu tenho orgulho, já esteve no Sagrado, na época em áudio, hoje vem em áudio e vídeo, né? Hoje nós vamos mostrar a cara bonita dele aqui, tá, gente? Mas é um cara que realmente eu admiro muito, né? Que é um grande amigo e um psicanalista excelente também, e que vai poder contribuir muito nesse papo que nós vamos trazer hoje aqui, né? Que é bem profundo, né? Entre o inconsciente, a clínica e a norma jurídica, né? Uma contribuição que vai vir aqui também do Paulão, que está sempre aqui com a gente, Paulo Ciotto, que é um advogado também brilhante. Até onde aquilo que é manifestação do masculino dentro de um ser humano pode se manifestar livremente ainda hoje? O que ainda é permitido ao homem ser, né? Nós vamos falar sobre isso de várias maneiras, né? Procurando entender se há um exagero por parte também dos homens, né? De achar que estão sendo reprimidos, se existe também, né? Repressão, se há também uma falta de democracia, talvez, né? Tipo, o outro se expressa de uma forma, eu posso me expressar de uma forma diferente e a gente manter o diálogo, isso é a democracia. Quando eu, por exemplo, entendo que o outro não pode se manifestar porque pensa diferente de mim, será que eu estou sustentando a democracia ou eu estou atacando, estou me posicionando de um jeito a atacar aquilo que digo que estou atacando e estou manifestando exatamente aquilo? Eu não sei se eu elaborei bem isso aqui, mas será que quando estou me defendendo de algo, por exemplo, sou contra o fascismo, né? E aí me posiciono contrariamente a alguém que fala diferente do que eu falo, né? Eu não aceito a fala dele. Eu estou sendo democrata ou estou sendo fascista, né? Acho que esse assunto também cabe aqui diante do que nós vamos trazer hoje, né? Que é justamente isso que falaremos aqui, Paulão. Cássio, prazerzão ter você aqui hoje, cara. Bacana. Que bom, cara, que você tá aqui, velho. Você tava com saudade de falar com você, assim, presencialmente. Pois é, pô. Estamos aqui, então, batendo saudade, mas, né, cara? Eu acho que só áudio era melhor, cara, que eu não aprecia, não tinha essa cara, né? Tão esquisita pra aparecer no vídeo, mas que tá tudo nada, certo. cara, tá tudo certo, tá tudo certo. Obrigado pela presença, prazer ter você aqui com a gente. Estamos aí, firme e forte. Pois é, então, acho que a pergunta inicial é essa, né? Até onde o homem pode ser homem atualmente, né? Sem que, de algum modo, ele se faça presente de uma maneira que pessoas entendam que ele está se expressando de um jeito que não se cabe na sociedade, né? Nós estamos tirando aquilo que é da expressão natural do homem e estamos demonizando a natureza do homem. O que nós estamos fazendo? Nós estamos afirmando Sartre aqui, dizendo que tudo é construção social, ou nós estamos nos afastando da natureza do homem? O que a gente está fazendo? É interessante, né, Gui, você colocar esse ponto, porque a primeira coisa que a gente tem que talvez pensar, né, para começar essa conversa, é definir o que é homem, né? O que é ser homem, né? E aí a gente parte do princípio do masculino e do feminino, né? Assim, eu sempre parto desse princípio, que é a partir daí que a gente parte das definições. O homem, ele pode estar em qualquer posição, na masculina ou na feminina, né? Então, ser homem é você se posicionar no mundo frente a uma posição masculina ou uma posição feminina. Né? E isso ali na sua construção psíquica lá atrás. Não quer dizer que uma mulher não possa usufruir ou fazer parte ou se apresentar na posição masculina também. É o que a gente vive hoje, né? Na sociedade contemporânea e vice-versa, né? Então, assim, são duas questões. É a questão da estrutura
masculina e feminina, e do orgânico, né, do homem constituído como homem, forte, com músculos, e a mulher constituída como mulher orgânica. Essa definição a gente precisa ter para começar esse tipo de conversa. Eu né? costumo dizer aqui no Sagrado, Cássio, que o homem e não só o homem, como a energia masculina, é uma energia de direção, de orientação e sentido. Basicamente como funciona, por exemplo, o gameta masculino, o espermatozoide. Ele é todo orientado, direcionado e com um sentido definido, né? Sim. Sempre de dentro para fora. E para mim, tudo aquilo que é masculino é orientado de dentro para fora. O fazer, o produzir, o realizar, o conquistar, o invadir. Não à toa o Freud falava que a nossa sociedade é apaixonada pelo falo e desconsidera a outra parte, né? Hoje em dia eu estou vendo isso muito mais claramente em expressões que não simplesmente estão dentro da expressão do homem, né? Mas sim do masculino através de mulheres e de homens, né? E as pessoas estão se esquecendo daquilo que é o feminino em nós, que é a energia feminina em cada um dos seres humanos, sejam homens ou mulheres, né? Que é a capacidade de cuidado, de acolher a si mesmo, né? De escutar, de expressar os 5 sentidos, veja, todos eles receptores, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, né? São todos receptores, né? Exatamente como é o óvulo, por exemplo, é uma célulazinha lá, né, um gameta que está lá, receptor, esperando uma conexão. Ou seja, todos nós, de alguma forma, né, somos feminino e masculino, haja vista que somos formados por um feminino e um masculino. No entanto, eu tomo muito como um acréscimo disso que eu estou dizendo, né? Aquilo que fala o Jung, por exemplo, da expressão arquetípica, né? Quando você, por exemplo, nasce como um ser humano, se você nascer, por exemplo, entre lobos, vai haver uma influência epigenética ali, né? Você vai, sem o contato com outros seres humanos, entender que você é um lobo e começar a correr de 4, colocar, talvez desenvolver até uma casca aqui na mão, começar a correr de 4, não sei o que, tal, se expressar como um lobo e vá para a lua, aquela coisa toda, né? No entanto... Isso é o social do momento, isso, né? Exatamente, isso é o social. No entanto, eu discordo radicalmente do Sartre quando ele fala que tudo é construção social. Não acho isso, não. Até porque se eu mesmo que venha a nascer entre lobos e corra como um lobo, em algum momento, quando eu tiver que discutir algo com outro lobo, eu vou me dar mal naquela briga ali. Mas você está falando se você nascer em um corpo feminino. Não. Se nascer ser humano, sim. E aí você foi criado por lobos, você desconhece outro ser humano, independente de sexo, tá certo? Se eu tiver, por exemplo, como um homem que nasceu entre lobos e for criado como um lobo acreditando que sou um lobo, e isso vai me fazer acreditar que eu sou um lobo de verdade, né? Isso não me faz um lobo. A natureza ela vai cobrar o seu preço em algum momento. Até porque se eu tiver que fisicamente lutar com outro lobo, né? Pela sobrevivência ou por alguma razão, né? O outro lobo, claro, nessa expressão agressiva, ele vai se dar melhor do que eu, né? Então há uma expressão arquetípica sim aqui. O lobo ele tem uma expressão agressiva muito maior, uma explosão muscular muito maior, e isso vai fazer toda a diferença. Quando você vê, por exemplo, a expressão masculina dentro de um homem e a expressão masculina dentro de uma mulher, elas têm diferenças. A expressão masculina numa condição de igualdade, por exemplo, de treino, de força, de não sei o que, isso já foi várias vezes testado em lutas e não sei o que, né? O homem ele tem um peso de ossos maior, uma explosão muscular maior, então a expressão masculina do homem ela é muito mais agressiva assim, do que a da mulher. Por outro lado, se você observar a capacidade que uma mulher tem, por exemplo, de observar o ambiente, cara, dá de 1.000.000 na capacidade que o homem tem. Isso, para mim, é uma essência feminina que é muito sutil e que a mulher tem e que o homem não consegue ter da mesma forma. Eu, às vezes, quando eu tô conversando com a minha esposa, cara, eu vou tomar uma decisão, eu sempre viro pra ela e falo assim, cara, ô Aninha, fala aqui pra mim, cara, eu tô pensando em fazer isso. Ela pega e vem pra mim e fala assim, Guilherme, eu acho que você tem que fazer isso. Aí eu faço assim.
caralho, velho. Eu nunca tinha pensado nisso que ela falou, né? Sacou? E assim, e aí eu fico calado na hora, mas depois eu penso assim, caramba, velho. É mesmo, eu nunca tinha pensado. E ela resume aquilo com uma intensidade, com uma capacidade enorme. Assim. É como se ela tivesse uma sensibilidade para me dizer assim, nós vamos para lá. No entanto, eu viro para ela e falo assim, mas nós vamos nessa velocidade. Sim. Você entende, cara? Aí, cara, vem de uma questão muito importante, básica, que a gente coloca, que você está colocando, né? Que são as duas estruturas, a masculina e a feminina. Uhum. A masculina, ela é calcada no desejo. O desejo é aquela, assim, nós vamos nessa velocidade. Vai lá fora, a diferença, exatamente. E você falou da observação, a posição feminina, cara, ela se consolida no amor, né? E o amor é abrangente, é um amor incondicional. Esse amor incondicional, ele abre portas, né? Por isso que você falou, principalmente para escuta e para observação, né? Isso não quer dizer que um homem, ele é 100% masculino, a posição masculina, a mulher é 100% da posição feminina, né? Perfeito. Para cada situação da nossa vida, a todo momento, nós nos posicionamos, né? Ora mais masculino, ora mais feminino. Isso quer dizer, Guilherme, a gente, no consultório, sentado, escutando, nós nos colocamos numa posição feminina. Perfeito. De acolhimento, de amor, de escuta. Isso. Se você não estiver nesse lugar, você não está apto para estar naquela cadeira, cara. Isso, perfeito. Né? Como você sai daquela cadeira, tem que sair, tomar a decisão de, puta, tem que passar no supermercado e comprar isso, fazer aquilo e resolver aquela coisa, porque senão não vai ter comida em casa. Aí você sai daquela posição, vai pro masculino, vai lá e resolve. Isso aí, cara. É o professor masculino, o aluno feminino. Sim. E aí quando o aluno está apresentando o trabalho, ele está no masculino e o professor está na condição de escuta, e, portanto, feminino. Exato. A sabedoria está no equilíbrio dessas duas energias dentro da função arquetípica que cada um cumpre, né? E aí é que tá o negócio, né? Até onde a gente aceita Jung, né? Isso é um problema muito sério na nossa sociedade, né? Até onde a gente aceita Jung, né? Nossa sociedade, o problema hoje é até onde a gente aceita tudo, né? Porque tudo é imposto e a gente não lê nada, a gente só vai aceitando as coisas. Esse é o negócio. Total. Né? Então, assim, é importante a gente discutir essas coisas um pouco mais profundas, né? Pro dia a dia, porque a nossa dia a dia todo ele é calcado em escolhas. E as escolhas, ela tem uma base masculina ou feminina. Verdade. Né? Verdade. E assim, e você se apresenta ao mundo, cara, diante das suas escolhas. Né? A somatória de suas escolhas, mais masculino, mais feminino, te coloca ao mundo, te apresenta numa posição ou outra. Né? E aí a gente vê hoje, né, Guilherme? A gente estava conversando sobre o que falaríamos hoje, e a gente chegou num ponto que seria dessa inversão de papéis. Total. Né? De posições, não é nem de papéis. Né? Que está muito comum hoje em dia, muito estigmatizada também, né? Sim. No social contemporâneo de hoje, e amparada por várias pseudo-leis. Aí, não leis oficiais, né? Mas leis colocadas no inconsciente coletivo. Isso, exatamente. Né? Por exemplo, temos hoje a masculinização do feminino e a feminilização no masculino. Eu costumo dizer aqui, Cássio, o seguinte. Inclusive eu disse isso aqui até num episódio, né, cara? Não acredito que esteja havendo, na verdade, uma repressão contra o masculino, porque é impossível fazer isso. Sim, é impossível se fazer isso. Acho que o que tem havido, de alguma forma, não sei se é essa conjugação que eu deveria colocar, mas enfim, é uma espécie de repressão do masculino dos homens e uma superafirmação do masculino das mulheres. Ao mesmo tempo que uma repressão do feminino das mulheres, isso é muito sério, e uma superafirmação do feminino dos homens. E isso nos tira de posições naturais e de expressões naturais, nos gerando uma desconexão com a nossa natureza. E quando a gente se desconecta da natureza, a gente sabe qual vai ser a consequência. Né? É impossível eu virar para você e falar assim, ô, Cassião, eu não gosto mais de oxigênio, não vou respirar não, cara. A partir de agora não vou respirar mais. 6 minutos e meio eu tô pronto, indo para debaixo de 7 palmos, né, cara? Então não tem esse negócio. Vai cheirar enxofre, né? Não tem, cara. Não tem esse negócio da gente negar aquilo que é natural em nós, né?
Eu acho que as expressões, elas podem ocorrer, não vejo nenhum problema, né? Uma expressão masculina numa Devem mulher. ocorrer também, Exatamente. verdade, né? Inclusive é saudável que ocorra, Sim, né? sim. No entanto, o equilíbrio e a consciência sobre sua expressão arquetípica, ele precisa acontecer. Sim. E quando eu falo de consciência sobre sua expressão arquetípica, me vem um exemplo aqui que para mim é muito simples, né, cara? Eu, se fosse, por exemplo, o presidente de uma organização de luta, um UFC, por exemplo, né? Eu não vou admitir jamais colocar um homem extremamente bem preparado, um campeão, por exemplo. Vamos imaginar um exemplo aqui, eu não sou muito bom de nomes do UFC, mas um Adesanya no auge para lutar contra uma campeã do UFC. Ele vai matar ela com 4, 5 golpes. A musculatura é diferente, os golpes são diferentes. Ele vai quebrar o crânio dela com uma pancada, cara. A porrada no homem, ela é absorvida de um jeito diferente. Sim. Entende? Então, é muito perigoso essa história de que nós somos iguais em todos os sentidos. Não somos iguais em todos os sentidos. E ainda bem que não somos iguais em todos os sentidos. Já pensou se todo homem fosse igual, cara? Já pensou se toda mulher fosse igual? Já pensou se todo bicho fosse igual? Se cada lugar para onde você fosse viajar fosse igual? Se Cancún fosse igual a Cabo Frio ou qualquer outro lugar que você fosse no mundo, cara? Entendeu? Não ia ter graça. O diferente é que é espetacular, cara. Entende? E o diferente, ele, no meu entendimento, e isso vai cair num episódio espetacular sobre a origem do universo, né? Ele para mim, ele é a expressão do masculino em todo o meio que a gente vive. Verdade. Né, cara? É bonito você estar num lugar e ver que aquele lugar é completamente diferente do lugar de onde você vem. Você se interessa por essa diferença. A diferença chama atenção aos olhos. E a diferença é uma expressão do masculino. E é interessante também... em homens e em mulheres. A gente deixar claro, né, Gui, para quem tá nos vendo, escutando, que o que nós estamos falando não tem nada a ver com intelectualidade, né? Porque sou até um pouco preconceituoso, né, quando a gente coloca assim, para quem pode estar vendo, escutando e tal, a questão do masculino e feminino. Nós estamos falando a questão de arquétipos e de estruturas, né, de amor e desejo. Perfeito. Né? Isso não tem nada a ver com a intelectualidade dos sexos. Né? Que aí é um outro patamar. Né? E até é uma outra diferenciação também, porque uma intelectualidade feminina, ela também é baseada no amor, então ela tem uma capacidade diferente da intelectualidade masculina, que é colocada no desejo. As duas têm também um grande potencial gigantesco, mas também diferenciado. Eu entendi o que você fala com relação a amor, e concordei com o modo como você fala. No entanto, eu tenho um conceito diferente para amor, né? Para mim, o amor, ele é justamente a entrega, né? Por exemplo, a entrega do cuidado é amor. A entrega do fazer também é amor. E quando a pessoa conquista, também é amor. Quando a pessoa invade, uau, também é amor. Tudo aquilo que entrego, que dedico de dentro para fora, é amor. Toda entrega é amor. E cada um tem uma referência de amor. Sim. Então, se o sujeito lá na infância dele recebeu pancada a vida inteira do pai e da mãe, o que você acha que ele vai entregar para as pessoas com quem ele se relacionar no futuro? Né? Depende da posição que ele tiver. Pois é, mas é o que eu tô te falando. Se eu recebi lá na infância, né, pancada de pai e mãe, a referência de amor que eu tive é pancada. Então, eu vou entregar o que lá na frente? Pancada. Isso vai ser em mulheres e em homens. É a referência que a gente tem. Mas né? aí, a gente devolve aquilo que a gente recebeu, né? Mas aí que entra uma questão de posição. Porque se ele se desenvolve numa posição masculina, aí sim eu concordo que ele vai entregar pancada, sabe? Porque ele aprendeu isso, né? Mas se ele desenvolve numa posição feminina,
ele não vai entregar pancada. Ele vai continuar tomando pancada pro resto da vida. Aí você poderia chamar de masoquismo, né? Sim, exatamente. Que é uma forma de amor também. Isso, é uma forma de amor. É uma forma de entrega também. Exato. Perfeito. E se a gente parar pra pensar, tem expressão masculina e feminina. Por quê? Porque eu recebo, posição feminina, né? Mas às vezes eu entrego a oportunidade ao outro de me dar pancada. Exatamente. Ou seja, isso é do masculino. Isso, né? Isso é do masculino. Então, em toda a expressão, se a gente parar para pensar, em toda a expressão que existe no universo, estão presentes o masculino e o feminino. A luz e a sombra já é essa expressão do masculino e do feminino. Não existe luz sem sombra e sombra sem luz. É a base da existência, né, cara? É a base da existência, né, cara? Então, é muito... interessante e profundo esse papo, né, Paulão? Sim, com certeza. E dentro do direito, imagino, a gente está vendo isso também toda hora, e essa discussão também está vindo à tona toda hora, né, cara? Que hora que a expressão masculina é bem-vinda e a expressão feminina é bem-vinda, né? Quando você está, por exemplo, diante de uma audiência, né, cara, e acontece de alguém querer se posicionar de uma forma a não saber escutar, né? Como é que isso talvez trabalhado dentro do ambiente do direito ali, né? Porque o juiz, ele tem esse poder ali, vamos dizer assim, né? De intermediar essa expressão, né, cara? Mas tem gente que parece assim, que não aprende isso, né? Nem no berço, nem na faculdade, nem na escola, nem de forma alguma, né? Como é que, bicho, você já presenciou situações assim, Várias creio vezes. eu, né? Cara, o que acontece? O juiz, ele preside o ato, né? Então, o ato ali, ele corre conforme o rito, mas o juiz está ali para poder interferir e direcionar. Infelizmente, tem muita gente ali que só quer fazer show, né? Então, assim, você tem um momento de falar, um momento de se posicionar, e um momento de ouvir, um momento de ponderar. E muita gente realmente já parte para essa do quero falar de qualquer jeito, quero passar por cima, quer passar por cima até do juiz. E aí vem muitos casos que viram até para a mídia que o juiz tem que intervir. É um absurdo, mas muitas vezes não é absurdo, sabe? A gente realmente precisa dessa ordem, né, e precisa que as pessoas ali tenham esse papel. Mas tem gente que parece que quer estar demais no fazer, no realizar lá, do masculino da audiência, né? E acabam se passando. No direito, essa questão do masculino e feminino está muito na moda, a gente vê muito no Instagram, rede social, né? Um exagero, na minha opinião. As questões das novas leis, das mudanças, muita gente ganhando like, ganhando views para monetizar em cima disso, e a gente cria essa diferença, essa briga, né? Como se a gente estivesse brigando o masculino com o feminino ali. E todo mundo já começa a questionar também as leis que vão... A gente discute muito isso, né? Muito, quando a gente muito, conversa. muito. O papo aqui é longo, viu, Carlos? Já viu, né? Já percebeu também. Não entramos no ramo musical ainda. Né? Se entrar, aí ferrou. A gente só sai daqui amanhã, né, cara? Com certeza. Mas, cara, eu vejo que, como tudo na sociedade, né? Quando a gente vai para o direito, todo mundo é um pouco médico, todo mundo é um pouco advogado também, todo mundo quer interpretar e a gente fica refém das interpretações apressadas. Toda vez que a gente tem uma lei, uma mudança, o pessoal fala, tá querendo matar o homem tá querendo subjugar o homem, e eu não vejo que é por aí não, sabe? Mas também dá uma longa conversa. Mas que lei, por exemplo, que a gente tem uma ideia disso que você está falando, que queria que mata a posição masculina? Assim, cara, assim, na minha posição não mata, né? Mas eu vejo muito no Instagram, muita gente conversando, por exemplo, lei que equipara a misoginia ao crime de racismo, por exemplo. Só que aí o pessoal vem me perguntar, eu falo assim, cara, quantas vezes você já foi acusado falsamente de um crime? A gente tem várias... O pessoal fica muito impressionado com manchete, porque né? crime não só um crime, né, de matar e tal, mas pequenos crimes do dia a dia também, né? A gente tem um Código Penal com eu não sei nem quantos são os crimes previstos no Código Penal, mas a gente tem uma infinidade de crimes e a maioria as pessoas nem conhecem. Mas toda vez que surge uma nova coisa, a pessoa tem mania de se colocar no centro do universo ali e falar, pô, isso vai me prejudicar de alguma forma. Então a gente vê muito, o Guilherme mesmo, a gente sempre conversa, né, e ele tem essa abertura comigo, eu com ele, quando surge algum vídeo, às vezes sensacionalista, né? Sim. Ele fala, Paulo, o que você acha disso aqui? Alguns milhões de vídeos. Nossa, e toda hora surge, né, cara? Então, assim, quando passa um projeto de lei, o pessoal já fala, agora o homem não vai poder fazer nada. Mas, cara, muitas das coisas ali que estão proibidas é questão de bom senso. É simplesmente aquilo que você já não faz, o Guilherme já não faz, eu já não faço.
Essa questão, né, do homem, do masculino também, ela é interessante hoje a gente colocar para a nossa sociedade atual, contemporânea, porque quando a gente está falando de masculino, antropologicamente, nós estamos falando de bicho. Sim, né? Sim, claro. E o bicho, ele faz tudo pela sobrevivência dele, Sim. né? E pelo desejo dele, né? O bicho, se ele vê uma fêmea lá, ele vai na fêmea. Né? Independente se a fêmea for de outro macho, e aí dá o conflito. Mas aí Não é que tá, isso. né? Aí é que tá. Na natureza não tem estupro, né? Não tem estupro. E o que acontece? O estupro, ele vem de um desejo... Isso é uma invenção aqui, ó, humana, né? Exatamente, né? Um desejo do inconsciente. Isso aí. Né? Que aí vem a perversão, vem outras questões que nós não temos na antropologia lá. E aí surgem, então, conjuntos de leis e regras. Isso é a sociedade. Isso, e aí começamos a nos formar em sociedade. Perfeito. É isso aí, exatamente. Pô, muito bem colocado isso aí, né, Cássio? Porque é extremamente importante a gente falar sobre isso. Quando a gente está falando aqui da expressão do feminino e do masculino no Sagrado Masculino Podcast, todas as vezes que a gente toca nesse assunto, a gente está falando justamente da expressão da natureza do homem claro, e da né? mulher, entendeu? E do feminino e do masculino dentro de cada ser, seja esse ser um homem ou uma mulher, cara. Então, muito importante isso aí ser colocado, né, cara? E o conjunto de leis e regras, né? Assim, a gente não pode desassociar da linha do tempo, né? Hoje nós estamos em 2025, né? Mas quantos milhões de anos não existem o homem como si, né? Lá nos australopithecus, lá de trás e tal, dos homens da caverna, até chegar onde nós chegamos, é uma evolução gigantesca. Sim. Se a gente for pegar não, né, Cássio? Ou não, ou não. Mas a gente pegar... Esse comentário foi sem vergonha, sem vergonha. Malicioso, vamos dizer assim. Mas com fundo de verdade, né? Porque, assim, o que muda exatamente são só a intensidade e a intelectualidade da perversão, vamos dizer assim. Exatamente. Gente, e o que pode acontecer no entendimento de vocês? Eu acho que vale também do ponto de vista do direito, viu, Paulão? O que pode acontecer no ponto de vista de vocês com essa repressão que de algum modo as pessoas estão entendendo que hoje existe sobre aquilo que é impulso masculino? Porque muita coisa, de fato, tem sido um pouco exagerada demais. Eu vi outro dia desse, por exemplo, o Neymar, né? No último jogo do Campeonato Brasileiro, depois da vitória do Santos. O Santos não foi rebaixado, aquela coisa toda, acho que foi contra o Cruzeiro, inclusive, né, Paulão? Sim. Aí ele vai pra frente das câmeras e chora, não sei o quê, e fala que nos últimos dias ele teve muitos problemas e que a cabeça não estava boa e tal. Logo em seguida, a mídia vem assim: muito bom, Neymar, não sei o que, mostrando que ele é um ser humano e coisa e tal. Então, peraí, então isso significa dizer que o cara que se mantém firme e que de algum modo parece ser talvez rude por ter essa firmeza, por não chorar na frente das câmeras e por não demonstrar talvez sentimentos dele publicamente. É engraçado que quando a gente fala disso e a gente pensa, por exemplo, num ser humano e um homem, por exemplo, lá na condição de natureza, né, e um outro bicho qualquer, um macho qualquer numa condição de natureza, um leão, por exemplo, né, quando ele demonstra fraqueza, as fêmeas lá cascam fora, né? É isso que eu tá um pouco confuso nos nossos dias. Então quer dizer que é errado um homem se manter firme e sem chorar, se ele não tiver a necessidade de chorar? O cara é um psicopata se ele não demonstra sentimentos? Então tem gente que está começando a querer plantar essa ideia aí, inclusive da própria mídia. É impressionante o quanto o Neymar foi elogiado e quase ganhou uma vaguinha na Copa do ano que vem porque chorou na frente das câmeras depois do último jogo. Aí, cara, eu pensei assim, até conversando com a Ana, eu falei assim: Aninha, olha só que interessante.
O Neymar, pra mim, a meu ver, tá, gente? Não sei o que vocês acham a respeito do futebol dele, tá? Mas pra mim, o Neymar, a 50% que ele tem vaga na Copa do Mundo. Pra mim é muito foda, um cara muito bom mesmo, entendeu? É muito importante, inclusive, pro time lá. Ele querer uma vaga no time, ok, tá tudo certo e tal, mas do jeito dele. Mas ele tem a dele. vaga se ele quiser, né? Exato. Não precisa de outra expressão. Isso. No entanto, eu entendi tudo o que aconteceu da seguinte forma. Ele começou a jogar o jogo. É tipo assim, os caras esperam então que eu chore na frente das câmeras? Então tá bom, então eu vou dar um jeito de chorar, vou arrumar alguma coisa pra poder chorar. Pra mim aquilo foi quase uma atuação, cara. Eu tive uma sensação estranha quando eu vi aquilo. Posso estar equivocado? Posso. E que bom que eu possa estar equivocado, porque isso me dá a chance de falar o que eu tô falando, né? Mas vamos lá, Mas cara. assim, no momento que vi aquela expressão ali, cara, eu pensei assim, Aninha, olha só, pra mim ele tá jogando o jogo. Esperam que ele chore na frente das câmeras para ele poder ser aceito por esse contexto atual midiático, né? Para que ele tenha uma vaga na Copa do Mundo. Ele tem que se mostrar um ser humano de alguma forma fragilizado para ele poder ter vaga na Copa do Mundo. Tá bem, então tá bom. Então eu vou demonstrar essa fragilidade frente às câmeras, né? E depois disso, percebam, a popularidade dele para ir para a Copa do Mundo aumentou muito. Tudo bem que ele começou a jogar muito nas últimas rodadas, verdade. Mas será que simplesmente o fato dele jogar bem teria aumentado a popularidade dele e uma possibilidade de ter uma vaga na Copa do Mundo? Perguntinha pra vocês. Cara, vamos lá. Você é um cara da comunicação, você veio de lá. Sim. Né? Sim. E a comunicação, quando ela é bem feita por pessoas que entendem o jogo, vamos dizer assim, elas fazem o que nós estamos falando sem saber que estão fazendo o que nós estamos falando. Né? O que fez o Neymar, né, de chorar em frente às câmeras e tudo mais? Ele apelou por uma posição feminina, ele se conectou com uma posição feminina, sim, certo? Sim, que muito. É muito grande, né? A mídia o fez isso, colocou em todos, o Neymar chorando, sim. Então o chorar é uma expressão aí de acolhimento, de amor, né? Se conectou com isso e hoje nós temos aí também, né? Como a gente não vem estou dizendo que é o Neymar, tá bom, gente? Só para deixar bem claro, sim. Mas crocodilo também chora. sim, exatamente. Beleza? Exatamente. Mas nesse caso específico, né? Ele se conectou com a mídia o fez, né? Isso. Os veículos o fizeram se conectar com um lugar onde ele seria muito mais aceito do que se ele fosse muito mais rude. Perfeito. Né? Perfeito. E a gente, enquanto comunidade, quando o povo brasileiro, assim, de alcance intelectual não tão elevado, é muito fácil você se conectar com esse lugar do coitado, do sentimento. Então você traz aquela pessoa para cá. Ou seja... Não é isso? Eu vou deixar o meu comentário para depois, que eu quero ouvir o Paulão. Eu vi um pouco diferente. Assim, pra gente entender um pouco do meu ponto de vista do que foi, isso não é a posição de coitado. É a posição meio de mostrar que se importa. Por quê? Qual que é a maior crítica do Neymar nos últimos tempos? Falta de comprometimento com o futebol, que ele virou popstar e não jogador, e que ele não estava nem aí. Ele só aparecia em páginas de fofoca, ele só aparecia por questão relacionada à mulher, por questão relacionada a filho, e não pelo futebol. O que ele tentou fazer, na minha visão? Esse choro foi para parecer que aquilo ali de fato é importante para ele. Muito curioso isso aí que você está falando. Foi para parecer, então? Sim. Parecer. Minha visão. Tá certo. Eu concordo. Na minha visão também pareceu algo um pouco teatralizado. Se é ou se não é, não sei, mas teve esse impacto. Mas eu não vejo como essa posição de deixar tadinho do Neymar. Pode crer. Vai falar, o cara realmente se importa, aquilo ali tá fazendo diferença pra ele. Ele realmente quer jogar bola, ele quer participar da Copa do Mundo. Porque a maior crítica dos últimos vários anos do Neymar é, o cara não quer, ele lesiona antes do carnaval, ele lesiona antes do aniversário, ele fica de fora de decisão, ele não tá
ele não tá mais importando com aquilo ali. Aí vocês já viram como é que se tornou uma espécie de moda entre jogadores de futebol falar de suas emoções atualmente? Sim. De dizer que cara, minhas coisas da cabeça aí e tal. Já vi várias vezes, várias entrevistas de jogadores de futebol nos últimos tempos falando sobre isso. Ué, engraçado, antes os caras não falavam sobre isso, agora os caras estão falando. Interessante isso, né? Parece que há, assim, algo que parece quase combinado isso aqui, né? Porque... Ou cada um entra no que aqui? Eu não quero futebol, levantar suspeitas. A questão do futebol ela é muito interessante, né? Que entra também no universo contemporâneo de hoje, né? Que o futebol raiz não tinha isso, né, cara? O futebol raiz ele era feito, vamos dizer assim, por uma pulsão masculina ali, né? Os caras estavam ali, não ganhavam dinheiro, né? Astronômico, uma loucura de hoje. E os caras estavam ali pra jogar futebol, cara. O cara, sabe, era chuteira com trava de ferro, canelada e bola pra frente, né? Então, assim, os caras iam pra Copa do Mundo porque eles amavam a camisa brasileira, amavam a nação, enfim, né? Uma posição realmente de ir pra guerra. Né? Os caras iam pra guerra, deixavam a nação para trás, a família para trás, né? Vamos dizer assim, a posição feminina do amor. Cara, vamos pensar. Acho que nós falamos isso no nosso, quando eu participei lá no primeiro podcast. A posição masculina, né? Do desejo, né? A gente está falando de futebol, mas vamos trazer lá para a era medieval dos gladiadores, né? Os caras eram gigantes e o pensamento do cara era ir para guerra. Né? Fazer aquela fila gigante, 300 homens, e saía um com cada espada batendo no outro e matando, e esse era o objetivo masculino, o desejo masculino, de ir e fazer. Eu acho bonito o jeito que você está falando, mas eu tô achando romântico. A meu ver, tem uma psicologia de massa por trás dos soldados, entende? Como assim? Os líderes não pensam como os soldados pensam. Os grandes líderes não pensam como os soldados pensam. Sim. E são os grandes líderes que fazem com que os soldados assumam por laços libidinais com as ideias dominantes, né? A psicologia de massa fala muito disso, né? Aquela postura. Mas eu entendi o que você falou e para mim faz sentido sim, até alguma medida faz sentido sim, acho que na expressão de algumas pessoas, de alguns atletas também faz sentido, eu acho isso. Essa expressão romântica do esporte, ela de fato ela existe, né? Acho que até hoje ainda existe por parte de alguns, tá? Né? E existiu sim também no passado, mas acho que ela não é uma coisa assim de necessariamente de época. Ela é algo, é uma expressão que existe talvez na mentalidade de algumas pessoas com uma formação específica, não sei, uma experiência sistêmica familiar específica que gera isso. Você entende, Paulão, o que eu tô falando, cara? Eu vejo o seguinte, na minha interpretação será que realmente eles eram assim? Eles tinham isso ou é como eles deveriam, pelos padrões da época, agir? Eu acho que a vida inteira, assim como hoje... Quando você fala de deveria, você tá falando de neurose, de busca de aceitação, aprovação, reconhecimento. Então, assim, assim como hoje você fala, alguns atletas ainda têm esse amor à camisa e outros não. Será que não foi sempre assim? Alguns soldados tinham esse amor à pátria para a guerra, outros não. Só que ninguém podia expressar esse lado do não e todo mundo tinha que expressar somente, demonstrar somente, prestar umas contas para a sociedade, para o time, para a torcida, para a população, para o pessoal que se importava daquela forma. Então, será que não foi sempre que tinha gente que se importava, gente que não se importava, gente que queria e gente que não queria? Só que todo mundo tinha que demonstrar só uma parte? A mitologia diz que existia uma consciência de quem era, né? Apesar de que se eu for citar os caras aqui, por exemplo, o mito de Aquiles, né? Aquiles era um cara que, tipo, velho, eu vou guerrear aqui e tal, eu vou ganhar a guerra, não tem medo de ninguém, entra pra dentro de qualquer um. No entanto, não tinha rei que mandava nele, né? Ele não se encaixa na questão da psicologia de massa. No entanto, quando você pensa em psicologia de massa, cara, mesmo que você tenha um sujeito ali dentro,
né, que é um psicopata, na grande maioria ali, os caras que estão lá envolvidos naquele desejo sem volta, né, tem uma psicose expressa ali, né, então, tipo assim, o psicótico, ele, a meu ver, posso estar falando uma bobagem enorme aqui, mas isso é uma coisa que eu tenho observado, né, e que eu sinto, tá? O psicótico, ele bate palma pro psicopata, cara, entende? Ele faz o que o psicopata quer. Entende? E o psicopata é muito hábil na forma como ele faz o psicótico agir do jeito que ele quer que o psicótico haja, né? Então, tipo, quando a gente fala de psicologia de massa, né, cara, nós estamos falando de laços libidinais entre os indivíduos que estão defendendo uma ideia dominante e aí da identificação que eles, por exemplo, os liderados, independente de quem sejam aqui, se neuróticos ou psicóticos, inconscientemente projetam na figura do líder, né, cara? Isso é a psicologia de massa, né? Engraçado que a gente estava aqui dentro de um assunto e fizemos assim, né, cara? Então, mas é porque tá tudo interligado, né, cara? No fim das contas, quando a gente fala de expressão masculina, a gente tá falando também dessas coisas que a gente está dizendo aqui, né? Da expressão do fazer, do produzir, do realizar, do conquistar, do invadir. Né? Do desejo masculino. Então, do desejo masculino que existe em homens e mulheres. Em homens e mulheres. Né? Então, fomos e voltamos. Né? É uma coisa meio vamos de novo. E vai e volta, vai e volta, né? Vamos de novo. Então é isso. Você falou da questão dos líderes, né? A liderança, ela é engraçada porque ela não tem posição a ser exercida, né? Ela pode ser exercida tanto por homem e mulher biológico, né? E pela posição também. Pela posição masculina do desejo ou por uma posição feminina do amor, né? Por exemplo, um líder, como você falou assim, ele vendeu a ideia dele e todo mundo comprou a ideia dele, ou seja, ele acolheu aquela turma dele. Ele vendeu e acolheu a resposta de quem comprou. O líder, independentemente se é uma mulher ou se é um homem, é sempre uma expressão masculina. Porque é a expressão do diferente, e o líder precisa ser diferente. Mas ela tem um quê do amor também, Guilherme. Oi? Ela também tem um quê do amor. Porque quando ela vende, quando o líder vende uma ideia e todo mundo compra, né? Ele precisa acolher aquela turma toda também. Isso, claro, lógico. Aí aquela turma toda claro, também. Senão, meu irmão, o soldado não vai entrar no meio da guerra, no meio da batalha, se o general não segurar o bolo dele lá na hora da, né? Exatamente. Tipo assim, alguém tem que aprovar ele fazendo aquilo ali. Sim, com certeza, tem a expressão. Mas eu falo assim, a própria liderança, a própria imagem arquetípica do líder, ela precisa ser uma imagem masculina, independente se é uma mulher ou se é um homem. Né? Porque ele precisa ser diferente, ele precisa se diferenciar, por isso ele é líder. Né? Então é uma expressão masculina. Mas quando a gente está falando disso daqui, né, e a gente começou num assunto e chegamos aqui onde a gente está, é bem normal isso aqui acontecer dentro do sagrado, né, cara? A gente Você foi lá na Itália e voltou. Tipo, isso, a gente dá uma vai lá longe e retorna, né? O pessoal que está assistindo a gente já está acostumado a ver a gente fazer isso, né? Voltando um pouquinho atrás aqui no assunto, gente, o que será que pode acontecer com essa repressão? Que muita gente, não sei se eu até já fiz essa pergunta aqui, se eu tiver feito, vocês me corrijam. Talvez eu tenha feito e estou me esquecendo. O que pode acontecer, né, com o tempo? E isso, é claro, a gente vai levantar assim, né, hipoteticamente, né, com esse entendimento de repressão dentro do homem sobre o masculino que os homens hoje em dia estão entendendo que existe. Né? Porque a gente sabe muito bem que aquilo que é reprimido não deixa de sair, né, Cassião? Você está acostumado lá dentro com a história sai de um jeito ali, né? E o negócio vem igual vem que vem, né? E vai explodir, né, cara? Vai explodir. Então, quando a gente pensa isso, né, a longo prazo, né, num país que está começando a entender, por exemplo, que a expressão masculina é sempre tóxica, o que é tóxico, né? É uma boa pergunta também. O que pode acontecer a longo prazo, cara? Hipoteticamente, na opinião de vocês? Bom, como você já disse, né, Guilherme? Vai explodir.
né? E como que isso vai explodir? Essa é a pergunta, né? Como que isso vai explodir? E aí a gente pode pensar, fazendo uma projeção, que isso já aconteceu no passado, né? Então hoje nós já estamos vivendo uma explosão, assim, o masculino no século passado ele se apresentava de uma forma totalmente diferente que é hoje, né? Em questão de sociedade, em questão de relação, né? E hoje a gente vê um homem mais fraco, né? Só que esse homem mais fraco está aí cometendo uma pancada de coisas absurdas, né? Contra o próximo e contra ele mesmo. Tem até aquela teoria, o homem fraco é mais perigoso do que o forte, né? Mais perigoso que o forte, né? Por quê? Porque está reprimido. Tem uma expressão reprimida ali dentro, né? Então, cara, a gente está vendo aí um monte de abusos contra mulheres, né? De porrada mesmo, né? Deve ter casos lá. E quando você vê, nem são homens tão masculinos assim. Visualmente falando, né, na expressão do masculino. São, talvez, aí muitos perversos que estão deixando essa coisa fugir do controle, né, da explosão mesmo, uma coisa que foi reprimida lá atrás. Né? E daqui para frente, se a gente não levar essa discussão a muito público, a sério, né? A sério e a público, né, para atingir mais pessoas que talvez não pararam para pensar nesse viés de olhar, né, pode se tornar muito pior. Muito pior. Você está vendo lá nos tribunais, vamos dizer assim, né, a cada hora aparece uma violência contra mulher, ou violência contra homem, ou homem contra homem, assim, voltando numa situação de agressões físicas mesmo, antropologicamente falando, lá de porrada mesmo, né? A lei que veio para reprimir alguma coisa nesse sentido não está valendo mais, porque os caras estão passando por cima disso. Os caras, ou todos os caras, ou homens e mulheres? Os caras na posição masculina. As mulheres não? Numa também, posição masculina? Também. Porque outro dia desse a gente viu, né, uma mulher dando 2 tiros no rosto do ex-marido na frente da filha de 6 anos de idade. E aí, a punição dela, regime semiaberto. Muito sério isso, né? Muito sério isso. Quando eu tô pensando isso aqui, tá me vindo uma outra coisa aqui na cabeça também, né? O que pode acontecer com uma sociedade que está exigindo que cada vez mais homens sejam sensíveis, mas não inteiros? Porque o inteiro, como a gente falou aqui no início, né, ele demanda o feminino e demanda o masculino. Sim. Para cada situação que acontece na sua vida. Exatamente. Na nossa vida. A gente tem que saber se cuidar e se orientar. Quem não sabe se cuidar e se orientar se desequilibra. E quando se desequilibra... Eu acho que toda mudança, até encontrar um equilíbrio, ela passa por alguns extremos, né? Quando a gente pega a sociedade, a evolução recente da sociedade, até pouco tempo o homem ele não podia, na sociedade, ele não era respeitado se ele demonstrasse o seu lado feminino. O lado feminino ele era totalmente escondido. Ele era julgado como algo que o homem não deveria ter. A gente passa por um processo em que esse lado feminino ele começa a ser valorizado, que o homem pode sim chorar, pode se expressar, pode mostrar seus sentimentos, pode ter até um momento de fraqueza e tal. Só que aí a gente passa a valorizar também, de alguma forma, só esse lado. Acredito que a gente tende, com o tempo, a buscar novamente esse equilíbrio. A gente vê que os extremistas, eles sempre vêm para mostrar pra gente que alguma coisa está errada. Então, a partir do momento que começa a ficar demais pro lado do vamos exercer somente o feminino, a gente vê esses grupos de extrema, os Red Pills, que a gente sempre fala, que vem sobre uma falsa supremacia masculina, e isso acende um alerta, né? É tão absurdo, eu acho absurdo, muita gente, a maioria das pessoas acha absurdo existirem esses grupos, mas ele acende um alerta. Por que esses grupos estão se revoltando contra? Então eu acho que a busca que tem que existir, sempre vai existir, né? Porque é difícil de encontrar, é por um equilíbrio, que seria o ponto ideal, onde homens e mulheres estivessem igualmente desenvolvidos dos dois lados. Que bom que hoje a gente pode, como homem, expressar o feminino, que muito dos problemas de suicídio, problemas psicológicos mesmo, né, dificuldades das pessoas, pais muitas vezes agressivos, batendo nos filhos, descontando frustrações,
a gente vê porque eles eram totalmente forçados a ficar somente no masculino o tempo todo. E só podiam expressar para a sociedade esse lado. Então, assim, eu acredito que com o tempo a gente vê que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E a gente vai buscando esse equilíbrio com pessoas que realmente entendem esse panorama da necessidade das duas potências. Então, quando você fala que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o problema está no ista, então. No masculinista, na feminista, no machista, Sim. na femista, Sim. no socialista, no capitalista, no qualquerista, Sim. né? Porque o ista, ele é sempre extremista. É engraçado como é que o sufixo da palavra ela se encaixa, né, em todos os istas, né? Porque qualquer expressão, né, que procure radicalizar, né, cara, ela gera uma polarização, vamos dizer assim, doentia, né? Talvez, como você falou, né, essa polarização venha a se equilibrar com grupos extremistas de um lado e grupos extremistas de outro. Mas observando e olhando para o que tem aqui no meio, sabe, Paulão? Vendo como funciona a estrutura clínica aqui, né, Cássio? A mente humana que está aqui no meio. Eu de verdade, cara, acho que nenhum ista vai ajudar nada a resolver coisa alguma e não vai gerar equilíbrio algum. O que vai gerar equilíbrio vem de um ser que consegue reconhecer esse lado e esse lado. Isso aconteceu ao longo da história da humanidade e todas as vezes que aconteceu, eu sinto lhe dizer, tá? Todos esses que conseguiram enxergar isso e ver, né, esse desequilíbrio entre os extremismos acabaram assassinados. Né? A Akhenaton, né, no Egito Antigo, o Cristo, Gandhi, quem mais? Vamos falar mais aí? Vamos ver se tem mais? Mas tem mais um monte de outros caras que ao longo da história da humanidade, toda vez que trouxeram a ideia de equilíbrio, né, entre essas forças e o entendimento de que a polarização doentia não leva à saúde e sim à doença, esses caras acabaram assassinados. Sim. E isso é muito sério. A capacidade de a gente enxergar, né, que a gente tem o feminino e o masculino dentro de nós, ela está diretamente atrelada a um sujeito que consegue entender que é metade feminino, que é metade masculino, que é equilibrado. Aí, Guilherme, nós temos que colocar uma ressalva, né? Agora até voltando um pouquinho, saindo um pouco da sociedade e indo para o nosso campo psicanalítico, né? Nós estamos falando aqui dos neuróticos. Sim, né? Os próprios neuróticos, os próprios neuróticos, eles já têm uma dificuldade, né? Vamos dizer assim, de entender esse sujeito equilibrado. Sim. Exatamente pelo fato de que a busca dele é a aceitação, é a aprovação, é reconhecimento. Ele vive não por si mesmo, e sim pelo outro. Sim. E quando você vive pelo outro, você vai se encaixar em algum grupo. E você vira massa de manobra na mão da psicologia de massa, velho. Porque se você busca aceitação, aprovação e reconhecimento, acabou. De um jeito ou de outro. Consciente ou inconscientemente, você vai se encaixar dentro de algum grupo. Conscientemente, se você tiver... Não, deixa quieto. Mas, enfim, inconscientemente, a pessoa vai se encaixar dentro de algum grupo. Não tem como. Porque a busca por aceitação, aprovação e reconhecimento é a prioridade para esse indivíduo. Aí ele vira massa de manobra. Não tem como. Vamos também definir, para quem tá vendo, escutando, enfim, essa questão dos neuróticos. Sim. Né? E até porcentagem também, ô Cássio? Será que nós vamos entrar nessa? Não, porcentagem não. Né? Melhor não, né? Porque exemplo, daí vai ficar um troço meio perigoso. Porque é uma questão, né, Guilherme, que é da neurose que se fazem todas essas manipulações, porque você vive a partir da aceitação do outro, né? Buscando a aceitação do outro, né? O que seria isso? Na sua estrutura psíquica lá, quando você resolve sua vida, edipiana, enfim, lá, nós vamos ter 3 estruturas básicas, né? Os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Isso. Pronto, acabou. Ponto, acabou. Ponto, acabou. O que seria isso? Os neuróticos, eles receberam a introjeção do não. Isso. Sabe que não é não.
Se você fizer uma lei, o cara vai, opa, eu não posso chegar aqui Ele pode até não concordar, não pode nem concordar. Mas ele segue. Agora, temos graus de neuroses, né? Intensidade e tudo mais. Diferenças entre as neuroses. E só para deixar claro, quem introjeta esse não, né, lá na sua... E até modos de experimentar a neurose. Exatamente. O seu processo de castração lá. Você, aqui você não pode. O perverso, na castração edipiana dele lá, quando o pai é convocado, ele fala assim, opa, existe o não, mas eu vou desafiar esse não aqui. Ponto, eu sei que ele existe, mas, bicho... Tô nem aí. FODS. Exatamente. DAS, né? E o psicótico é o cara que ele não consegue. Não entendeu não sabe o que é o não. Ele até sabe da existência do não, mas ele não consegue lidar com o não. Não tem, né? Ele não tem. Não lida, e aí, assim, o psicótico ainda tem uma questão orgânica, né? Sim. Que vem aí também. A questão das alucinações e tudo mais. Né? Que a gente pode até questionar, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A mente ou o corpo? A mente ou o corpo, exatamente. Né? Então, dentro dessa questão do masculino e do feminino, a gente precisa também identificar aonde que nós estamos conversando nas massas, né? Porque, assim, a gente está falando dos líderes, né? Mas tem muitos líderes ali com um viés perverso. Sim. Ele sabe, não é? Ele sabe ali manipular essa galera, ele entende essa questão do masculino sem e do feminino. Citar exemplos, tá, sem Cássio? citar exemplos. Pra não gerar polêmica, né? É muito sério isso. Mas é isso que acontece. Né? Inclusive, assim, por exemplo, você falou eles gostam de posição de poder, hein? Como gostam? Nossa. A gente, no direito, né, nós temos um caso fantástico lá, que é o caso Schreber, né? Do Freud, que ele é um perverso. Foi quando se descobriu o que seria a Mega Power Blaster, né? Ele não aceita, não. Vai ser desafiando. Então, não sei se era na Áustria, um desses países, ele era um estudante de direito, né? E como ele não tinha um não, ele precisava sempre calcar lugares onde a lei o colocava uma posição. Então, ele foi estudando direito, aí ele se formou advogado, aí ali o não já não servia, ele tinha que ser juiz para ter um não maior. Não. Até ele chegou no cargo máximo da hierarquia, vamos dizer assim, da lei, né, de um país, foi ministro do Justiça, de não sei o quê. Não tinha mais lugar para ele ir, não tinha mais não, ali ele surta. Ali ele surta, por quê? Não tem mais não. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu preciso desafiar o não. Não tem mais não para desafiar, eu faço o que eu quiser. Aí ele surta. Entende? Talvez isso aconteça assim, na nossa casa, família e tudo mais, em proporções menores, a gente não tá percebendo isso, entendendo isso. Né? Enfim, esse é um assunto que eu nem... Já fomos para outro lugar. Não, mas foi ótimo você ter entrado. Mas eu nem costumo aprofundar muito nele, é muito polêmico, né, cara? Quando você traz esse assunto à clareza, assim, eu vou dar uma dica aqui pra galera, faz o seguinte, pessoal, entra na internet e busca um documentário, chama-se O Século do Ego, The Century of Self, eu esqueci o nome do Adam Curtis, isso, o nome do diretor, né? O nome do diretor. Esse documentário é espetacular para a gente poder entender o que é a engenharia do consentimento, por exemplo. O que utiliza da psicologia de massa, né? Como que os caras manipularam modos de se viver, né? Vamos inserir uma coisa, vamos inserir outra, vamos colocar isso agora, vamos tirar aquilo dentro dos sistemas, né, cara? É muito revelador, é muito interessante esse documentário. Cassião, sabe o que eu acho que a gente vai ter que fazer aqui? Diga. Dividir seu episódio em 2, cara. Que beleza. Né, Paulão? Rendeu bem, né? Rendeu muita bem. Coisa. Foi muito legal, cara. Muito interessante. Um corte no meio do episódio. E uma coisa que eu tava pensando aqui, Cássio, antes da gente terminar, cara, acho que até vale essa pergunta aqui. Você já percebeu, cara, o tanto que o baixo, que é o instrumento que você toca, mudando completamente de mala para saco, mas dentro do assunto, né, cara? Mas dentro do assunto, cara, é uma expressão masculina dentro de uma banda, porque precisa dar direção, dar orientação, dar sentido pro restante dos malucos que estão se manifestando lá, cara. Ô, Guilherme, você falou uma coisa interessante que tá na minha cabeça desde a hora que eu cheguei. Você falou assim, cara, não sei se estava em off, tal. Cássio, eu consigo escutar o seu baixo
saber que Sim, é você que tá tocando. sim, Mas, exatamente, tem assinatura. ou qualquer um outro bom baixista, assim, que a gente consegue Sim. escutar. Muito desse lado masculino, Uhum. né, de estar orientando, tá colocando ali a casa em ordem, falar, bicho, ó, tô preparando aqui pra você ir, né? Então isso vem do amor, mas assim, usando também o lado feminino, Total. sabe? Sim. De fazer aquela coisa para que tudo funcione. Responsabilidade para poder manter a cozinha em ordem. Exatamente. É isso aí. Isso aí, para mim, é bem a função do como é que chama? O chefe, o mestre cooker, né? O chefe, né? De uma cozinha grande, né, cara? É o cara que tem que estar ligado em tudo, ao mesmo tempo saber como atuar, mas ao mesmo tempo também olhar para tudo que está acontecendo e equilibrar aquilo tudo e deixar tudo cuidado, né, cara? E aí, Guilherme, entra na isso. questão seguinte, você falou do equilíbrio. Não à toa os caras chamam de o baixo e a bateria de cozinha, né? Cozinha, drum and bass, né? Exatamente. Quando você falou do equilíbrio, e trazendo agora para o individual, do ser humano, da gente, nosso dia a dia, né? Meu, seu, de quem está vendo, Guilherme, quando você começa a entender que nós temos essas duas estruturas, a masculina e a feminina, e a masculina baseada no desejo, a feminina baseada no amor, e você sabe usar as duas, sabe, na sua vida, você tem aí uma qualidade de vida muito maior. Total. É o que você está falando da cozinha do baixo, sabe? Quando eu entendi, sabe, que o som que eu precisava de tirar ali, ela tinha que ser um som pesado e seguro, mas aveludado com o amor, posição feminina, essa é a diferença, esse é o toque. Aí você escuta e fala, peraí, isso aqui é diferente. Show de bola. Sabe? Show de bola. Isso é a nossa vida, cara. Né? Relações, com amigos, com filhos, com mulheres, com, enfim, esposas. É isso aí. Cassião, teve bom, foi muito legal. Cássio, muito obrigado. Valeu, Paulo. Guilherme, como sempre. Ótimo, como sempre. Galera, mais uma vez, Brutastê pra vocês. Até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Valeu.